É para falar de todo o ambiente político, repercussão das manifestações e essa fala do presidente da Câmara, que nós estamos em contato agora com o Diogo Schelp, comentarista aqui da PAN. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, vamos começar falando dessa fala do pronunciamento de Arthur Lira. Ele ficou em silêncio no final de semana, não é, acompanhando tudo o que estava acontecendo. Ele teve alguns pontos importantes agora. Ele falou que está disposto a discutir se alguém passar das 4 linhas. É uma expressão que o presidente Bolsonaro tem usado muito, né? Citou reclamações da população em geral em relação ao aumento de preços, que é uma reclamação muito atribuída ao governo federal, a responsabilidade por esses aumentos de preços, embora haja vários componentes nisso, mas citou a questão do dólar, falou do compromisso com pacificação e o compromisso com as eleições, urnas eletrônicas, e que está encerrada essa conversa do voto impresso, né? Exatamente, Denise. O Arthur Lira fez um discurso, como ele mesmo disse, um discurso moderador, né? Pacificador. Ele usou essa expressão. Nenhum sinal ali de que ele tem a intenção de colocar para andar algum dos pedidos de impeachment do presidente. Há mais de 130 na gaveta de Arthur Lira. Ele deu dois recados importantes. Um recado para o presidente Bolsonaro, quando ele disse que não vai aceitar que se volte a assuntos superados, é a questão do voto impresso, que foi votado na Câmara dos Deputados e foi recusado, foi rechaçado, e deu um recado também velado para o STF, no sentido de que ele vai continuar defendendo a liberdade de expressão dos parlamentares. Esse tem sido um ponto muito discutido, e inclusive um dos pontos de crítica ao STF, por exemplo, pelo fato de que o Alexandre de Moraes determinou que a deputada Carla Zambelli, por exemplo, prestasse depoimento na Polícia Federal nesse fim de semana. Então, esse é apenas um dos episódios, a gente tem outros, que é essa discussão sobre a liberdade de expressão dos parlamentares, a liberdade de opinião. Então, isso ele deixou claro que pretende defender. Mas, de cara, o que chama atenção é que ele, de fato, ele ainda acredita que é possível, com diálogo, trazer essa pacificação que é necessária para o país, inclusive para avançar nas reformas. Agora, depois das manifestações de ontem, das falas do presidente Bolsonaro, é difícil se pensar nessa possibilidade de uma pacificação. A gente vê que o Supremo continua agindo, daqui a pouquinho nós vamos acompanhar a fala também do ministro Fux, que ele já antecipou que vai se pronunciar antes do início da sessão de hoje a respeito das manifestações, mas todas as afirmações, inclusive o presidente Bolsonaro dizendo que não vai mais cumprir ordens determinadas por Alexandre de Moraes, né? Ele o citou diretamente aqui em São Paulo. Em Brasília ele não tinha falado em nomes, e agora tem a questão também de tentativa de um controle. Arthur Lira defendeu a liberdade de expressão dos parlamentares. Agora tem aquela medida que foi baixada pelo governo à noite, né? Não teve tempo para uma repercussão maior do Congresso, inclusive, mas muitos parlamentares defendendo que seja devolvida. E o Arthur Lira citou nessa ampliação da crise através das redes sociais, né? Exatamente, Denise. Essa questão, essa MP, né, que o presidente baixou, essa medida provisória que altera o marco civil da internet e retira ali a possibilidade, né, impede basicamente as grandes empresas de redes sociais, digamos assim, as empresas de internet, de retirar conteúdo que elas consideram fake news. Fake news, uma das principais ferramentas usadas pelo presidente Jair Bolsonaro, por sua campanha na sua vitória em 2018, e que é algo que enfim, é um instrumento, inclusive, de governo do presidente Jair Bolsonaro, né? E certamente ele vai precisar muito disso na campanha para 2022. Essa mudança, então, sem nenhuma discussão, é evidentemente problemática. E há indícios, né, porque cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolver essa MP, e há uma possibilidade, discute-se nos bastidores, inclusive, dessa possibilidade, de que ele, de fato, devolva essa MP, ainda mais depois do discurso de ontem. Agora, as manifestações mostraram uma mobilização muito grande dos apoiadores do presidente Bolsonaro em Brasília, no Rio de Janeiro, em várias capitais. Aqui em São Paulo foi muito forte, talvez não tenha alcançado tudo o que se esperava. Agora, a gente percebe que do lado político a repercussão foi muito negativa, não é, Diogo? Nós tínhamos partidos que não tocavam nessa questão do impeachment e agora estão discutindo o assunto. Nós vimos lideranças partidárias, o caso de Kassab, a discussão no PSDB.
tem aí uma discussão mais aberta em relação a isso e uma tentativa de mobilizar forças políticas para outros atos contrários ao presidente, que aí poderia deixar de lado essa questão de esquerda, direita, centro, possível terceira via, e tem manifestações marcadas agora para o dia 12, né? Exatamente, Denise. Os protestos podem não ter sido tão grandes quanto os organizadores esperavam. Falava assim 2 milhões de pessoas na Paulista, 125 mil pessoas, e as fotos, as imagens mostram que foi realmente algo muito grande. Foram muitas pessoas que foram às ruas posar ali para a foto que o presidente Jair Bolsonaro esperava mostrar, né, para mostrar esse apoio popular que ele diz ter. De fato, as manifestações da oposição foram bem menores, bem pequenas, também conforme esperado pelos organizadores. Agora, essa manifestação para dia 12 impacta, quer dizer, enfrenta justamente essa divisão que existe na oposição, né? Digamos, no antibolsonarismo. Existe a esquerda, existe o centro, e parece que há uma dificuldade aí de se unirem em torno de uma agenda única. O presidente Jair Bolsonaro conta com essas manifestações de hoje para mostrar que tem esse apoio e, portanto, sair do isolamento que ele se encontra de fato, tanto do ponto de vista da elite econômica, que já demonstrou alguma insatisfação em relação a essa crise institucional, quanto em relação a isolamento político. Agora, a impressão que se tem é que esses partidos não olharam dessa forma, né? Os partidos que ainda não apoiavam o impeachment, eles não olharam para a massa de pessoas nas ruas e olharam ou prestaram mais atenção no discurso de Bolsonaro, que é claramente um discurso de ruptura. Ontem à noite, depois das manifestações, eu participei de uma entrevista com o Gilberto Kassab, por exemplo, e o Gilberto Kassab, do PSD, já demonstrando ali claramente que essa semana, a partir de hoje, quando ele vai se reencontrar com a direção do partido, há uma possibilidade de que o partido venha a se juntar aos que defendem o impeachment. A mesma coisa com o PSDB, até mesmo o DEM pode ir por esse caminho. Se juntar todos esses votos, são mais de 100 votos na Câmara dos Deputados, e são necessários mais de 300, ainda que também tenham 100 votos, ou um pouco mais, da esquerda, né, dos partidos de esquerda. Quer dizer, chega perto dos pouco mais de 300 votos necessários para mandar um pedido de impeachment para o Senado. E tem até o PSL dividido, que ainda está com uma situação mal resolvida desde que o presidente deixou o partido, e a gente sabe que o Centrão flutua muito de acordo com a maré política. Há todo o interesse pela interferência que pode ter no governo, na distribuição de verbas e emendas parlamentares. O Centrão gosta de ter essa participação ativa, muito próxima das decisões do governo, mas também não gosta de ir na contramão de ondas políticas, né? Exatamente. Para o Centrão interessa uma estabilidade conveniente, uma estabilidade que lhe garanta fazer o que o Centrão faz, que é cooptar cargos, cooptar partes, verbas de orçamento para, enfim, para agradar suas bases. Isso está ainda em vigor, quer dizer, o presidente tem esse apoio do Centrão, conquistado dessa forma, mas esse apoio fica cada vez mais caro quanto mais isolado o presidente fica. E tem um momento em que o Centrão pode simplesmente abandonar o barco quando ele percebe que o barco está afundando. Como é possível dizer isso mesmo com tanta gente nas ruas? Porque, de fato, não é o suficiente para a sustentação da sobrevivência política do presidente. E os atos de 12 de setembro podem dar um termômetro contrário, né, daquilo que que as ruas podem estar também querendo dizer contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso será levado em conta e os próximos dias serão definidores nesse sentido. Diogo, vamos lembrar, não é que não se teve um aumento do apoio ao presidente Bolsonaro por causa do tamanho dessas manifestações. Na verdade, essas manifestações agregaram aquele grupo apoiador do presidente, que se mobiliza muito mais, que já votou nele, que faz parte, inclusive, quando nós temos as pesquisas eleitorais, só que eles tiveram uma coordenação importante para a realização dessas manifestações, com ônibus, mobilização do pessoal que podia vir do interior, que gostaria de participar, de estar nessa fotografia. Não é? Então, teve uma mobilização da base de apoio do presidente, que não significa um aumento do apoio popular a ele, não é? Esse apoio, a melhor maneira de testá-lo é mesmo com as urnas, né, Denise? É com o voto, é ali que as pessoas, que os brasileiros dizem, né? A maioria vai dizer
quem quer ter para presidente, e se Diogo, ficou satisfeito com os... Pois não. eu vou ter que te interromper, que agora o ministro Fux vai falar. Eu peço para você aguardar, vamos ouvi-lo, por favor. Essa foi a fala, o pronunciamento de Augusto Aras, procurador-geral da República, também a respeito das manifestações, defendendo, não é, o equilíbrio entre os poderes e o respeito à Constituição. E eu volto a conversar com o Diogo Schelp. Diogo, nós esperávamos uma fala dura, mesmo um discurso, um pronunciamento duro de Luiz Fux, e foi exatamente o que ele fez. Ele falou, inclusive, em crime de responsabilidade no caso de não se respeitar decisões da justiça, né? Exatamente, Denise. Foi uma fala muito dura do ministro Luiz Fux, né? Ele basicamente chamou o presidente Jair Bolsonaro de falso profeta do patriotismo. Ele chamou atenção para essa narrativa que ele chamou, inclusive, de messiânica, né? Ele usou palavras muito duras, expressões muito duras, e deixou claro, falou que desrespeitar uma decisão judicial, incentivar isso, inclusive, né, é não só um ato antidemocrático, como, de fato, uma prática ilícita. Ele fez, de fato, um discurso muito duro, diretamente ao presidente da República. Ele, em diversos momentos, cita, né, falou das falas do presidente. Ele começou o discurso dele elogiando as pessoas que foram às ruas de maneira pacífica, que fizeram ali, exerceram sua liberdade de expressão, e ele fez esse elogio à maneira como esses protestos se desenrolaram. Fez o elogio, inclusive, às polícias, né, as polícias militares, Polícia Federal, também as Forças Armadas, que atuaram para garantir essa ordem, a ordem que se viu ontem, no dia 7 de setembro. Né? Então não teve, com maiores problemas, nada muito grave. Mas ele foi muito incisivo, muito crítico em cima das falas do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou, como você bem destacou, em crime de responsabilidade. Disse que era um crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. A gente sabe que isso significa um processo de impeachment. É exatamente se caracterizado esse crime de responsabilidade pelas falas do presidente, que disse que não cumpriria mais determinações, as decisões de Alexandre de Moraes. E mais do que isso, o Fux disse que o Supremo jamais vai se intimidar com qualquer tipo de ameaça, que é preciso que se respeite a Constituição, os poderes instalados, não é? E disse para as pessoas não caírem nessa conversa de se defender a democracia indo contra as instituições e indo contra a democracia, não é? Ele lembrou, inclusive, Denise, que há muitos líderes recentes, na história recente do Mundial, que usam os instrumentos democráticos para destruir a própria democracia. A gente pode citar aqui o caso venezuelano, né, em que isso aconteceu. É outra ideologia, mas a maneira, o modus operandi é o mesmo. E Luiz Fux encerrou o discurso dele dizendo o seguinte, veja a força disso, né? E o que isso implica, o que ele está antevendo, os riscos que ele está antevendo. Ele falou: ninguém fechará essa corte. E também disse que conclama os líderes deste país a se dedicar aos reais problemas da nação. E ele elencou o que ele considera serem os problemas: a pandemia, que ainda não acabou, o desemprego, a inflação e a crise hídrica, né? Que é a mais recente crise que o país enfrenta. E na verdade, o Arthur Lira também citou esses problemas da economia brasileira, o andamento da agenda, a necessidade de uma pacificação para que o país possa funcionar dentro de uma normalidade institucional. O que a gente percebe é uma preocupação muito grande, né, com o agravamento da crise institucional, e Fux colocou exatamente essa posição, que o Supremo não vai se intimidar, que ninguém vai fechar o Supremo. Ele citou, inclusive, manifestações, faixas que foram lidas, embora tenha elogiado a postura dos manifestantes, né? Ele fez isso e, em seguida, usou isso como gancho para falar das falas do presidente. Então, ele deixou claro que considera que é o presidente quem incentiva esses ataques à corte. E aí fica muito claro também, Denise, que quando o presidente Jair Bolsonaro escolheu ali, elegeu 2 ministros do STF para atacar, principalmente o Alexandre de Moraes, mas também o Luiz Roberto Barroso, que além de ministro do STF, é também presidente do TSE e que tem defendido, né, o sistema de votação eletrônico. Então, Luiz Fux deixou claro na sua fala que considera esses ataques ataques à corte como um todo, não apenas ataques pontuais dirigidos a esses 2 ministros. Então, ele falou ali em nome da corte, obviamente ele é o presidente do STF, falou em nome da corte, e sabe-se nos bastidores que essa é também uma posição bastante unânime
entre eles, né? Nenhum deles considera essas falas obviamente aceitáveis, até porque o presidente falou abertamente de desrespeitar decisões judiciais. E ele deixou claro que o caminho não é esse, o caminho é pela via dos recursos, é pela via da institucionalidade. Isso também estava presente no discurso do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, de maneira bem mais amena, num discurso bem mais protocolar, mas que também se sustentou em cima dessa ideia de que as discordâncias devem ser resolvidas dentro da legalidade. Diogo Schelp, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde para você. Seguimos acompanhando toda essa situação complicada no campo político, com desdobramentos também na economia. Por enquanto, muito obrigada, Diogo. Uma boa tarde para você.